Que pasa se todo lo que cris que eres is uma mentira que tu cerebro te disse? Não is uma mentira deliberada, não is truco cruel, sino uma ilusão necessária. Uma ilusão tão convincente, tão profundamente entretegida em tus pensamentos, recuerdos y emociones, que ni una sola vez te has detenido a questioná-la. Te despiertas por la mañana com la sensação de que estou aqui. Te mueves a lo largo del dia creyendo que há tu central dirigindo el barco. Pero que pasa se és tu, é o que pensa, se ente Y decide em realidade não existe como imaginas? Que pasa se eu yois uma história and Y nada mais? Esta pergunta não é nueva. Filósofos, místicos y científicos han luchado com el durante siglos. Quem sou eu? Sou eu mi cuerpo, mi mente, mis recuerdos. Sou alma que habita veículo físico, não sou mais que neuronas que se activam em patrones complexos. Nos aferramos à ideia de eu porque se siente natural. Sem ela, a vida poderia parecer caótica, sem sentido, incluso aterradora. Pero aqui está a paradoja. Lo mesmo que creemos que necessitamos eu sólido y separado, poderia ser la fuente de gran parte de nuestra confusão y sufrimiento. Em las tradições orientales, particularmente em el budismo, existe o conceito de anatta no yo. Não está dizendo que não existas em absoluto. Está dizendo que é o tu que cris que eres, fijo, permanente, imutável, is uma ilusão. La neurociência moderna está começando a hacer-se eco de esta antiga ideia. Piénselo, desde o momento em que nasceu hasta agora, seu corpo ha cambiado por completo. Cada célula de seu corpo se reemplaza com o tempo. Tu personalidade cambia, tus opiniões evolucionam, tus recuerdos se desvanecem y distorcionam. Se el yo fuera verdadeiramente fijo, imutável y permanente onde está. Por que não podemos encontrá-lo? Alguns científicos propõem que el yo é uma construção, la melhor suposição del cerebro para dar sentido ao fluxo interminável de experiências que recebe. El cerebro organiza sensações, emoções y recuerdos em uma narrativa coerente. Y em esa narrativa há personagem principal, tu. Pero ao igual que é o herói de uma novela, este personagem não existe fuera de la historia. Imagina que estás leyendo livro. El protagonista parece real, tienen sueños, miedos, relações, lucientes por elos. Pero quando se erras o livro, te das conta de que são solo tinta sobre papel, traídas à la vida em tu mente. El tu em el que cris poderia ser assim, patrão de atividade em el cerebro, uma construção mental que desaparece quando deixas de identificar-te com ele. Y aqui é donde se põe interessante. O hecho de que el yo pueda ser uma ilusão não significa que desaparezcas em la nada. Significa que não estás limitado ao personagem que has estado interpretando. Detrás de la história de mim há algo mais vasto, mais misterioso y possivelmente mais real que qualquer coisa que te hayan contado. La ciência de la ilusão, los estudios neurocientíficos apuntam a redes cerebrales específicas, especialmente la rede de modo predeterminado, que se iluminam quando pensamos em nós outros mesmos, recordamos nuestro passado e imaginamos nuestro futuro. Esta rede nos dá uma sensação de continuidade, hilo que une nuestras experiências em uma sola narrativa. Pero em estados como a meditação profunda, as experiências psicodélicas ou os momentos de flujo, esta rede se calma, y las personas a menudo informam uma pérdida de la sensação de ser yo separado. Em cambio, descrevem uma sensação de unidade, a temporalidade y apertura. Esto não é solo filosofia abstracta. Em experimentos, quando o sentido del yo se desvanece, também lo hace a sensação de estar atrapado por problemas personales. O medo diminui, la compasión aumenta,
La vida se siente mais ligeira. La ilusão del yo pode ser útil para navegar por la vida diaria, pero quando nos aferramos a ela com demasiada força, se convierte em uma prisão. É o espejo espiritual murcho antes de las máquinas de ressonância magnética funcional. Los místicos de todas las culturas señalaban esta verdade. Los maestros impedem a los estudiantes que encontrem el yo que piensa. Los yogis disuelven su ego em meditação, hablan de união com toda a existência. Poetas sufis como Rumi escreveram sobre a muerte del yo como o nascimento del verdadeiro amor. Todas estas tradições coincidem em uma coisa: el yo não é o que pensamos que é. Não é o dueño de la experiencia, sino parte de la experiencia misma, surgindo y desaparecendo como todo lo demás. Quando te das conta de esto, deixas de intentar defender uma identidade frágil y empiezas a viver desde um lugar mais profundo. É o medo ao não yo escuchar que el yo pode ser uma ilusão, pode ser inquietante. Quizás te perguntes, se não há yo, quem está vivendo minha vida? Quem está escuchando estas palavras em este momento? La mente quiere uma resposta clara y sólida, pero talvez la resposta seja que não há quem em absoluto, solo que. La vida está sucedendo. Considera las olas em el oceano. Cada ola parece única, tiene su propia forma, su propio movimento, su propia vida útil, pero nunca está separado del oceano. El yo es como uma ola, uma forma temporal em la imensidade de la consciência. Quando la ola se desvanece, el oceano permanece. Investigação prática no tienes que aceptar la palavra de Nadi para esto. Puedes probarlo tu mesmo. Em este momento, dirija sua atenção hacia adentro y pergunte: ¿Dónde está el yo? Está em tus pensamentos, tus sensações, tus recuerdos. Observe como cambia cada uno de estos momento a momento. El yo que pensabas que era permanente se revela como um processo em constante cambio. Quanto mais miras, mais descubres que não há um ponto fijo nem um centro sólido. Estranhamente, esta realização é liberadora. Se não há um eu permanente, não há nada que proteger, nada que defender. Puedes responder à vida de maneira mais aberta, mais criativa, mais compassiva. Então, esta é minha pergunta para ti. Cris que é o eu real, uma essência sólida e imutável, o cris que é a maior ilusão del cerebro? Que lhe sucede a tu vida se deixas de identificar-te com a história del yo? Comparte tus pensamentos em los comentários. Exploremos este mistério juntos. Já seja que veas ao yo como real ou ilusório, a investigação em si mesma pode cambiar-lo todo. Te cambia de viver em piloto automático a viver com consciência. Afloja el control del miedo, de la comparação, de la persecução interminável de ser alguém. Talvez, solo talvez, descubras que não eres el personagem de la história, eres la pantalla em la que aparece la história. Ustedes não são las nubes passageiras, são el cielo aberto. Não eres la voz em tu cabeça, eres el silencio que la escucha. Quando la ilusão del yo se desvanece, la vida não termina. Comienza de uma maneira nova, mais ligeira, mais livre, mais conectada. El juego continua, pero lo juega sabiendo que é um juego. Êxolo cambia todo. Se este viagem ha despertado algo dentro de ti, suscríbete a mi boletim. Juntos seguiremos pelando las capas de ilusão, não para destruir quem eres, sino para revelar la verdade ilimitada de lo que sempre has sido.